Saudações, estimado internauta do portal de notícias Ponto de Situação. Seja bem-vindo a mais um espaço de entrevista dedicado à análise dos diversos factos da atualidade nacional e internacional. Hoje vamos olhar para Portugal, particularmente para as eleições recentemente realizadas, que deu vitória a António José Seguro com uma margem maior de 66,82% contra 33,18% de André Ventura. Nesta conformidade, ao longo deste espaço, vamos também analisar o percurso ou desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa, que conduziu o país durante 2 mandatos. E para ajudar-nos a refletir em volta desta temática, trouxemos mais uma vez o analista político Hamilton João, que vai olhar com profundidade em volta desta questão. Analista político Hamilton João, seja bem-vindo mais uma vez a este espaço de entrevista que serve para analisar os diversos factos que marcam a atualidade a nível nacional e internacional. Muito obrigado, Leal. Claramente que eu sinto-me já em casa e também estender de forma extensiva as nossas saudações aos internautas do canal, e estamos aqui mais uma vez para fazermos a análise daquilo que ocorreu nas eleições ou nas presidenciais em Portugal. Analista político Hamilton João, antes de nós irmos para o diálogo relativamente às eleições em Portugal e também olharmos para o fim do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, considerado como o homem dos afetos, vamos acompanhar o discurso do atual presidente, que é o António José Seguro, onde deixou claro como é que vai conduzir os destinos de Portugal. Sou livre, vivo sem amarras. Afirmei-o aqui nesta mesma sala em junho, no dia da apresentação da minha candidatura. Repeti-o durante os largos meses desta campanha. Reafirmo-o hoje aqui e assim agirei durante os 5 anos do meu mandato. A minha liberdade é a garantia da minha independência. E é em total liberdade que reafirmo a minha lealdade à Constituição da República, o nosso chão comum que nos permite viver em paz e em liberdade como comunidade, quaisquer que sejam as nossas ideias. Que reafirmo a natureza independente da minha ação, tratando por igual todos os partidos políticos e todos os parceiros sociais. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. Não serei oposição, serei exigência. A estabilidade política que defendo é um meio para garantir condições de governabilidade, nunca um fim para manter tudo na mesma. Terminado um ciclo eleitoral de 3 eleições e 4 idas às urnas em apenas 9 meses, abre-se um novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais. Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. Na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses.
Depois do discurso de António José Seguro, vamos analisar as eleições em Portugal e também compreender o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa durante os 2 mandatos. Nesta conformidade, vou estender mais uma vez as saudações ao analista político Hamilton João, que tem estado conosco neste espaço de entrevista, onde temos estado a analisar os diversos factos da atualidade nacional e também internacional. E nesta conformidade, gostaria inicialmente de compreender ou saber por parte do nosso convidado que avaliação faz do período eleitoral, particularmente desta segunda volta, que deu vitória a António José Seguro com uma margem de 66,82% contra 33,18% de André Ventura, e também conseguimos observar que a abstenção dos portugueses foi maior nesta segunda volta. Bom, a avaliação que fizemos da segunda volta das presidenciais é, na verdade, aquilo que já frisamos em análises anteriores, né? Em que seguros que as sondagens davam uma certa margem de vitória a António José Seguro, e que materializou-se claramente nessa segunda volta e ser eleito como presidente da República Portuguesa. Bom, esses são dados muito importantes porque no princípio de campanha, e estamos aqui a nos referir antes das primeiras voltas, Seguro não era tido, não era o candidato que era posto na linha cimeira daqueles que poderiam transitar a segunda volta ou mesmo já na primeira sagrar-se como vencedor. Mas Seguro manteve-se, trabalhou muito bem a sua campanha, manteve-se sempre de forma muito segura e muito regular, abstendo-se sempre de muitas situações que fossem adversas à imagem em si que ele quis transmitir no momento de campanha. E os números dizem isso. E foi uma eleição, podemos dizer assim, muito interessante na medida em que foram as eleições, segundo as análises e os dados que temos a acompanhar, que foi, em termos de número de abstenção, foi as eleições que teve o menor número de abstenções, e que teve maior número de votos em termos de um candidato. Estamos aqui a nos referir a votos expressos, que nunca tinha acontecido desde a instalação do regime democrático em 1976 em Portugal. Então foi interessante, parece que o Seguro conseguiu claramente criar aquele sentimento de unidade, para que, em função daquilo que ele trazia, das suas visões, muito importante, que permitiu que os eleitores, os cidadãos portugueses, claramente escolhessem como o presidente que poderá articular com o governo na resolução dos problemas dos portugueses, da sociedade portuguesa. 41,24% de abstenções. A que se deve? Bom, é interessante. Eu entendo que os portugueses entenderam que, querendo ou não, querem um estadista, um presidente que seja mais moderado, que tenha aquela postura presidenciável, que seja alguém que congregue os vários grupos pertencendo à sociedade portuguesa,
e isso permitiu com que eles vissem que o Seguro fosse esse candidato que poderia claramente materializar essa intenção que o povo português quis, apesar do posicionamento do outro candidato, que é André Ventura, mas os portugueses entenderam que é seguro, claramente, com essa abordagem de unidade, de congregação, que fosse o candidato perfeito para dar avante num momento como esse, em que alguns problemas que vai vivendo a cidade portuguesa, e isso permitiu com que o número de abstenção fosse reduzido comparando aos outros pleitos eleitorais. Então, eu acho que é essa visão que a sociedade portuguesa teve para realmente observar esse número de abstenção em que houve e o apoio maciço e que consubstanciou-se nos votos que já dissemos na eleição de António José Seguro. Depois deste detalhe que apresentou bastante, gostaria também de compreender quais foram os pontos fortes de António José Seguro comparativamente a André Ventura. Em termos das visões em que os dois candidatos tinham acerca do país, da sociedade, daquilo que eles querem implementar, se fossem eleitos estadistas, é realmente muito disparo, porque Seguro é alguém que defendia os valores democráticos, defendia a cooperação institucional e uma certa estabilidade no sistema político português, para além da visão que ele tinha dos problemas sociais que vai afetando a cidade portuguesa, como o problema da habitação, o problema da crise que vivencia-se no sistema de saúde português, a questão da pobreza, que ele tanto também debateu-se no período de campanha, diferente de André Ventura, que era alguém muito mais radical, que trazia uma visão do país, de uma ruptura no regime político vigente atual de Portugal, uma visão muito mais dura com relação às políticas migratórias, a questão da criminalidade, mas que entendi que não foram realmente visões muito concretas com relação à visão que ele tinha da visão do país ou da abordagem que ele quis levar acerca de como é que ele via a resolução dos problemas que nesse momento são candentes na sociedade portuguesa. E, portanto, penso eu que são esses motivos, não é, que fez com que a sociedade portuguesa escolhesse António José Seguro como sendo o candidato perfeito para ocupar o Palácio de Belém. Portanto, apesar de outras situações que vamos ouvindo que Ventura diz, e ainda no seu discurso, enquanto candidato derrotado, após a divulgação dos resultados, que diz que um dos motivos que fez com que ele perdesse foi porque toda a massa política e os outros candidatos uniram-se contra ele. Claro, é uma visão que ele teve, mas não é essa análise que nós fizemos. Mas há também vozes, particularmente também de André Ventura, que defende de que a maioria dos cidadãos portugueses votaram para António José Seguro porque não estão preparados para a alteração do sistema atual em Portugal. Bom, não é isso que nós entendemos. Pronto, André Ventura, mais uma vez, no seu estilo, não vai realmente trazer fatores que ele entendeu que foram
o importante para que ele fosse derrotado, não muito na perspectiva daquilo que é o percurso de Antônio José Seguro. Então é o que ele entendia, mas não é a análise que nós temos. Entendemos que a sociedade portuguesa entendeu que nesse momento não precisam de alguém que traga uma visão muito dura da política portuguesa, uma visão muito radical. Então queriam um candidato que fosse mais congregador, que trouxesse a unidade, e no momento de problemas muito profundos que a sociedade portuguesa está a viver. Portanto, são esses motivos, e Antônio José Seguro foi esse candidato com essa postura presidenciável, e que entendemos que é um candidato necessário para o momento que a sociedade portuguesa está a ver dos vários problemas. Então, penso que são esses motivos que diferenciou e que fez com que os eleitores portugueses escolhessem Antônio José Seguro como sendo o candidato vencedor às presidenciais em Portugal. Continua a defender de que André Ventura tem mais uma postura de primeiro-ministro do que de um presidente da República? Continuo, e porque vejamos que a figura do presidente da República, à luz do que a Constituição portuguesa diz, é alguém que não tem uma intervenção direta no processo governativo em Portugal, por não ser o chefe do executivo, e por não ser o chefe do executivo e por não ser a figura que dirige e define as políticas em Portugal. E André Ventura claramente que não tem essa presença que seja presidenciável, que permite que o Presidente da República faça essa cooperação institucional, e que seja uma cooperação institucional que seja estável na medida que haja uma boa relação e que o Presidente da República exerça o seu papel de influenciar na implementação das visões que ele tem do país. E André Ventura não tem essa característica, é mais alguém mais ativo, que implementa-se melhor no papel do primeiro-ministro, que é aquele que é mais atuante na resolução dos problemas da sociedade portuguesa, como assim estabelece a Constituição da República Portuguesa. Portanto, continuo a defender que André Ventura tem uma postura mais de primeiro-ministro do que de presidente da República, em função do que o sistema de governo português determina. Agora vamos olhar aqui para o futuro político de André Ventura. Enquanto analista político, o que é que prevê para os próximos momentos, para os próximos tempos, uma vez que André Ventura perdeu estas eleições, mas também, apesar disto, no seu discurso mostrou satisfação pelo facto de ter superado os votos da primeira volta, e nesta segunda volta obteve 33,18%. Bom, é importante termos a noção de que, apesar da derrota, não podemos considerar como sendo um processo de derrocada de André Ventura. Temos que entender que Ventura, desde o surgimento do Partido Chega, e que nas várias eleições em que tem participado, como nas legislativas e agora nas presidenciais, o Partido Chega e André Ventura tem tido um processo evolutivo muito interessante. Portanto, é importante que não descuremos esse fator e que vejamos que nas eleições que aconteceram recentemente da segunda volta, André Ventura aumentou o seu número de votos, de eleitores. Na primeira volta estava fixado por volta de 23,4%, nessa segunda teve 33,4%, e que ele até traz à tona e defende como sendo o líder da direita em Portugal, é que essa segunda
essa segunda volta permitiu-lhe ter mais votos nas legislativas, em que a coligação PSD-CDS tiveram. Então isso faz com que André Ventura sinta-se ainda mais importante, um elemento importante no cenário político português. E é mesmo importante porque André Ventura tem tido esse crescimento muito interessante. E essa derrota, claramente que não será um fator dissuasor nas pretensões em que André Ventura e o Chega têm para aquilo que é o objetivo primordial, que é a governabilidade em si do Chega. Vamos olhar para os desafios de António José Seguro à frente de Portugal. Que impacto prevê esta presidência de António José Seguro, particularmente no aspecto político, econômico e social deste país europeu? Bom, esperamos que Seguro, aquilo que ele defendia na campanha como sendo as visões que ele tem do país, é que continue a insistir para que realmente se materialize, e para materializar-se é importante, como dissemos, que a figura do Presidente da República no sistema político português não tem uma relação direta nos processos governativos. Portanto, e ele, como uma figura que defendeu muito a cooperação institucional, e olha que ele disse que não será um contrapoder no sentido de não ser alguém que estará a bater e a criar um bloqueio nas ações do governo, mas ele pretende que haja uma cooperação institucional para permitir que aquelas visões que ele tem do país, que ele defendia, que a sociedade portuguesa esteja a viver, sejam materializados numa cooperação que seja de exigência, para que o governo claramente materialize ou crie políticas públicas para resolver os problemas que António José Seguro defendia no período de campanha, que é o que nós já havíamos frisado, e um dos problemas sociais, a questão da crise habitacional, o problema da pobreza, a crise no Sistema Nacional de Saúde português. Então acreditamos que, no momento do exercício das suas funções, pensamos nós que Seguro claramente vai continuar a ter essa visão e exigir que o governo seja mais atuante na resolução desses problemas que ele defendia no período de campanha. E ao seu ver, quais dos candidatos melhor se enquadraria no que concerne a relação com os países de língua oficial portuguesa? Bom, em relação à questão, claramente que António José Seguro será uma figura preferencial para a estabilidade das relações da cooperação entre Portugal e os países da CPLP, porque André Ventura, e vimos a querelas que ele já foi criando com o governo de vários países da comunidade. Portanto, claramente que se fosse o vencedor, essa relação seria muito mais tensa com os países da comunidade de língua oficial portuguesa, e vimos o posicionamento que ele foi tendo de forma desrespeitosa com o governo de Angola, com o governo do Brasil. Portanto, claramente que essa relação seria mais tensa. Com Seguro será diferente, porque Seguro é alguém que como tinha também uma das suas visões como a nível da política internacional, um respeito dos valores, dos valores que norteiam o direito internacional, para permitir que haja uma cooperação estável
e estável e respeitosa entre os vários governos em que ele pensa que Portugal precisa de cooperar. Portanto, claramente que, a nosso ver, que como seguro essas relações a nível dos países que pertencem à comunidade dos PALOP será mais estável, com seguro, porque ele defende e respeita o direito internacional. Estamos aqui a olhar para o pleito eleitoral recentemente realizado em Portugal. Que lições deixa para o mundo? Uma coisa que é importante é que os pressupostos democráticos são realmente muito bem patentes na sociedade portuguesa. E vimos que a maturidade política em que os candidatos da sociedade portuguesa demonstraram são um exemplo, uma referência importante acerca daquilo, acerca dos postulados em que o regime democrático assim nos ensina. Então é um legado muito importante em que nós poderemos claramente aprender o respeito em que houve entre os candidatos após a divulgação dos resultados tanto da primeira como da segunda volta, em que houve aquele momento muito importante em que os candidatos realmente saudaram o vencedor. Então é um exemplo muito importante e vistoso em que muitos outros países podem claramente também aproveitar para afirmarem ainda ou consolidarem os seus postulados democráticos. Estivemos aqui a analisar nesta primeira parte da nossa entrevista o pleito eleitoral recentemente realizado em Portugal que deu vitória a António José Seguro. Vamos olhar para o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa. Afinal de contas, como é que foi o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa, também conhecido como o homem dos afetos, e para muitos também é o homem dos abraços, não é? E que foi considerado também como um político mediático que teve boas relações com os órgãos de comunicação social. Vamos olhar para o seu desempenho. Como é que foi, Hamilton João? Bom, Marcelo Rebelo de Sousa teve um período de 10 anos, desde 2016 até 2026, e ele trouxe uma forma de governar, de estar enquanto presidente da República Portuguesa, muito diferente do que os outros candidatos que já passaram no Palácio de Belém tiveram. Marcelo Rebelo de Sousa foi um presidente muito comunicativo, muito dialogante, muito interativo, um presidente em que claramente inseria-se mais nas comunidades, ouvia, tinha uma governação de proximidade com os cidadãos portugueses e por isso é que foi designado o presidente dos afetos. Então é um legado muito importante em que o presidente da República tem que ter também essa postura, uma postura em que permita que esteja mais próximo dos cidadãos e dos eleitores portugueses, para permitir que haja essa interação na transmissão daquele sentimento em que vão afligindo a cidade portuguesa. Marcelo podemos considerar que deixou um legado positivo, na medida em que fez aquilo que foi possível fazer. Claramente que entendíamos que ele gostaria de fazer mais e que é impossível fazer-se tudo, mas aquilo nesse período em que ele esteve de uma década como presidente da República, acreditamos que deixou um legado positivo. Olhando para as crises que ocorreram em Portugal durante os 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, o posicionamento deste político favoreceu ou fragilizou Portugal? Bom, Marcelo Rebelo de Sousa teve um primeiro mandato
que podemos assim considerar mais soft, mais tranquilo, e que permitiu que ele realmente gerisse de forma mais tranquila essa relação entre a figura do Presidente da República e os outros poderes. Estamos aqui a nos referir ao governo e ao Parlamento, diferente do segundo mandato, que foi um mandato mais tenso, em que permitiu que houvesse uma estabilidade governativa. Por isso é que ele utilizou o poder que a Constituição confere da dissolução do Parlamento, que é do segundo mandato. No princípio, segundo mandato, em 2021, se não estiver errado, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento pela primeira vez, porque em função da não aprovação na altura do Orçamento Geral do Estado, e ele entendeu, para que houvesse uma estabilidade governativa, dissolveu o Parlamento, anunciando as eleições. E ainda, no seu segundo mandato, ele utilizou esse poder que a Constituição confere pela segunda vez, isso em 2023, quando, por meio do problema em que o primeiro-ministro António Costa, na altura, estava a vivenciar com questões judiciais, que havia acusações de práticas de corrupção, e que, para que houvesse uma certa legitimidade política, permitiu que Marcelo Rebelo de Sousa também utilizasse esse poder e dissolvesse o Parlamento. Bom, o segundo mandato foi muito mais tenso, mas acreditamos que o Marcelo Rebelo de Sousa soube muito bem lidar com essa tensão que houve, para permitir que houvesse essa legitimidade política e a estabilidade governativa, e que os cidadãos portugueses olhassem para a política portuguesa e para o papel do Presidente da República como alguém que foi necessário para a intervenção e criar aquela estabilidade num momento de tensão no sistema político português. Então pensamos que é um legado importante que Marcelo Rebelo de Sousa deixou, apesar dos problemas que enfrentou, que é muito normal quando no exercício de uma certa função. Então, mas pensamos que foi um legado importante e também de cooperação institucional, em que Marcelo Rebelo de Sousa sempre tentou pautar para permitir que haja realmente essa estabilidade governativa. Estamos na reta final desta entrevista. Analista político Hamilton João, gostaríamos que fosse para as últimas considerações deste tema, que de facto versou para as eleições em Portugal, e também olhamos para o futuro dos candidatos, particularmente de André Ventura, e também olhamos para o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, como nota final, pronto, entendo que devemos tirar lições muito importantes de como é que decorreu o processo de campanha eleitoral em Portugal, nos permitimos assim, afirmando nós, enquanto cidadãos angolanos, aprendemos de como é que funciona os postulados democráticos, o respeito entre os candidatos que houve, a aceitação dos resultados por parte do candidato derrotado, e claramente que isso seja um elemento muito importante para nós enquanto africanos, de aprendermos como é que realmente devemos pautar no processo eleitoral, né?
É com esta interação que colocamos um ponto final a este espaço de grande entrevista do portal de notícias Ponto de Situação. Prometemos voltar brevemente com mais novidades, quer seja de Angola como também de outras partes do mundo. Mantenha-se sempre ligado ao portal de notícias Ponto de Situação. Não se esqueça, aproveite este momento, partilhe o conteúdo do nosso canal do YouTube, visite os nossos canais, as nossas páginas a nível das diversas redes sociais, deixe o seu comentário, convide outras pessoas a seguirem o nosso canal, a seguirem o nosso site e também as nossas redes sociais. E não se esqueça de insistir, persistir e não desista dos seus sonhos. Um abraço.